Marcos capítulo 4, versículo 4, é a parábola do semeador. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Versículo 15 até o 20. O semeador, agora Jesus está explicando a parábola. O semeador semeia a palavra. Verso 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Amém. Isso aqui é a parábola do semeador. Quantas terras tem? 4 terras. 4 terras. As terras, cada terra é um coração. As terras são os corações dos homens. A semente é a palavra de Deus. E 2 observações importantes aqui nessa parábola do semeador. É que é o seguinte: todos nós que estamos aqui agora, nós somos uma dessas 4 terras. Essa é a primeira observação importante. Todos nós que estamos aqui agora, somos uma dessas 4. Dessas 4, só uma vingou. Eu achava que quando a pessoa era batizada, era a boa terra. Mas quando eu li direito essa parábola, eu falei, epa, não é bem assim. Porque no versículo 5, ele fala que a semente semeada na segunda terra, que é o solo rochoso, ela nasceu. Isso significa que a pessoa passou pelo novo nascimento, a pessoa nasceu. Mas aí as circunstâncias que aconteceram ali secou e ficou infrutífera. E na explicação de Jesus do solo rochoso, elas se escandalizaram, se desviaram. Então isso quebrou esse paradigma na minha mente de que a pessoa foi batizada é terra boa. Não é bem assim. Só porque nasceu de novo é terra boa. Não é bem assim. Aqui tem uma terra que nasceu e desviou. Então essa é a primeira observação importante. Todos nós que estamos aqui, nós podemos ser uma dessas 4 terras. A segunda observação importante aqui é que a semente é a mesma semeada nas 4 terras. Cada terra produz um resultado diferente. Isso significa que a semente semeada é perfeita. Não tem defeito na semente. Cada terra que produz um resultado diferente, com a mesma semente. Então essas 2 observações são muito importantes para a nossa vida. Amém?
Então significa que nós temos 25% de chance de ser a boa terra. A terra número 1 é a terra que a semente caiu no meio do caminho. Na explicação de Jesus, o diabo rouba essa semente do coração dessa pessoa e a pessoa nem chega a nascer. Eu creio que nenhum de nós que estamos aqui somos a terra número 1, porque nós estamos aqui. Nós não nos perdemos no meio do caminho ali, assim, a palavra não foi roubada do nosso coração. A palavra está aí. A palavra está aí dentro de você. Você entendeu ela, você recebeu ela. Isso nos resta 33% de chance de ser a boa terra. A terra número 2 é a terra que Jesus chama de solo rochoso. Qual é o problema da terra número 2? O que você acha? Está escrito aí. Qual é o problema da terra número 2? Não tem profundidade. Esse é o problema, não tem raiz. É esse que é o problema da terra número 2. É uma terra que recebeu a palavra, nasceu, mas não tem profundidade. Se arrependeu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, nasceu de novo, mas não tem profundidade. Quem denunciou que essa terra não tinha profundidade? A perseguição e a angústia. Esse tipo de terra é aquela terra que você olha para a pessoa e parece que está tudo bem. Mas vem a perseguição e a angústia e mostra o que verdadeiramente é. Mostra que não tem profundidade. E se não tem profundidade, a perseguição e a angústia vai secar essa semente e vai morrer, mesmo depois de ter nascido. Nós aqui no Brasil vivemos, num ambiente onde não tem perseguição. E por isso nós podemos ser facilmente enganados pelo evangelho americano. O que é o evangelho americano? É o evangelho do bem-estar, o evangelho da vida boa. É aquele evangelho que diz assim, ei, entrega a sua vida para Jesus, que Ele vai arrumar a sua vida. Ele vai fazer você de uma pessoa próspera, com dinheiro, casa. Basta você entregar a sua vida para Jesus. Esse é o evangelho americano. Entrega a sua vida para Jesus, que Ele vai te dar a melhor vida. Você vai ter uma vida boa, vai deixar você todo arrumadinho. Agora, pega esse evangelho americano, que prega que se você entregar a vida para Jesus, Ele vai arrumar a sua vida, você vai ter uma vida boa. Pega esse evangelho, faz uma viagem no tempo comigo, lá no tempo de Jesus, há 2000 anos atrás. E chega lá para aquela turma lá e fala assim, ei, entrega a sua vida para Jesus, que Ele vai arrumar a sua vida. Ele vai endireitar você vai ficar todo arrumadinho, bonitinho. Ele vai resolver os seus problemas. Aí as pessoas da época lá de Jesus, escutando esse evangelho, eles vão falar assim, peraí, tem algum problema nesse evangelho que você está falando. Porque o meu pai entregou a vida para Jesus e mataram ele. A minha irmã entregou a vida para Jesus e ela está na cadeia. Meu tio entregou a vida para Jesus e foi açoitado e apedrejado.
Tem alguma coisa estranha nesse evangelho que você está me pregando. Esse é o evangelho americano. Se você pegar os 12 apóstolos, somente 2 não foram martirizados. O resto, todos eles foram. Um se matou e João, que escreveu o Apocalipse, estava velhinho. Os historiadores dizem que ele não foi martirizado. O resto, todos eles foram. 2 de 12, quantos por cento que dá? De 12, um total de 12, tira 2 pessoas desses 12, quantos por cento que dá isso? Alguém sabe me ajudar aqui? 83%. 12, esses 12 são 83%. Uns 10%. 10. Então, 83% da igreja foi martirizada. A minoria não foi. Mas viveram uma vida difícil e com perseguição. Então imagina que nós somos aqui não sei quantos. A minoria aqui, ó, não é martirizada. O resto, todos eles são martirizados por causa da sua fé. Então esses aqui, eles não são martirizados, mas vão viver uma vida difícil e com perseguição. O resto, todos eles foram martirizados, depois de viver uma vida difícil e com perseguição. Essa era a igreja de Jesus. Mas esses seguidores de Jesus, eles seguiam a Jesus custe o que custar. O que produziu essa qualidade de vida neles? O evangelho que eles receberam. O evangelho que você recebeu determina a qualidade da sua vida. Define quem você é. Um discípulo ou um religioso. Qual evangelho esses discípulos receberam? Jesus falou assim para eles: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Esse é o evangelho que eles receberam. E isso produziu essa qualidade de vida neles. Aqueles discípulos sabiam muito bem o que significava tomar a cruz. Para eles não era simplesmente colocar uma correntinha no pescoço com uma cruz. Eles sabiam muito bem o que era tomar a cruz. E mesmo assim eles tomaram. Não é muito romântico esse evangelho, né? Mas hoje nós somos enganados por esse evangelho americano. Você vê aquelas megas denominações evangélicas. Mas se levantar uma perseguição, uma angústia ali, vai denunciar quem realmente cada um de nós somos. De repente você pode ser essa terra número 2. Que com a perseguição e a angústia se escandaliza e vai embora. Essa terra número 2 se desviou depois de nascer porque não estavam verdadeiramente dispostos a pagar o preço. Por isso que se desviaram. A perseguição é boa,
porque nos ajuda a ver a realidade da nossa vida. Mas a perseguição e a angústia, que é o que denunciou essa terra número 2, que não tinha profundidade, ela tem diferentes tipos. Não significa somente aquelas que aconteceram com os discípulos e os apóstolos do primeiro século. Ela pode vir a nós de diferentes maneiras. Por exemplo, a perseguição e a angústia pode vir de pessoas que estão perto de nós. Às vezes até da mesma família. Eu experimentei essa perseguição. É diferente de você ser perseguido pelas pessoas de fora. Uma vez, um pastor me chamou de desumano, porque eu prego que o matrimônio é indissolúvel. Doeu. Um pastor, meu companheiro, meu irmão, me dá uma pedrada dessa, doeu. Mas dói mais quando vem de perto, às vezes da mesma família. Parentes, amigos, irmãos. Uma vez, logo no começo da minha caminhada, meu pai não sabia, né, o que estava fazendo. Ele me chamava de bitolado e fanático. Uma vez eu recebi o Carlinhos em casa. E eu fui no banheiro, meu pai chegou pro Carlinhos e falou assim: olha, sai fora dessa porque ele não vira nada. Perseguição. Uma vez à tarde, acho que eu estava indo na prefeitura e tinha acho que uns 4 ou 5 camaradas sentados na praça. Acho que eles estavam vendendo drogas e para eu consegui pregar o evangelho para eles, eu sentei do lado deles e me misturei, né? Ao invés de ficar de longe assim falando, né? Eu sentei do lado deles, me misturei, comecei a pregar o evangelho. Chegou a polícia, mão na cabeça todo mundo. Eu olhei assim, falei, até eu? Cala a boca, mão na cabeça. Aí tá lá eu, em plena praça Tiradentes, no meio do fervo, meio-dia, todo mundo passando e eu lá. Os caras tudo do meu lado, assim. Perseguição. Eu já fui expulso de uma empresa de Bauru porque eu não mentia. Eu já fui expulso de um churrasco dos meus amigos porque eu fui com uma camiseta escrito discípulos e ao invés de tomar cerveja eu estava tomando Coca-Cola. E eles perguntaram: o que aconteceu com você, Márcio? Eu falei assim: eu sou um discípulo de Jesus. O que é isso? Eu comecei a explicar para ele. Um deles se enfureceu: sai daqui, diabo, vai pregar no inferno! E eu tive que ir embora. Eu fui embora do churrasco sozinho, de madrugada, a pé. Perseguição. Hoje ele se apaixonou por uma menina que é convertida e agora ele toca louvor na denominação onde a menina vai. Perseguição, angústia, elas vêm. Se você ainda não experimentou essas coisas, você vai experimentar se você tomar a sua cruz, perder a vida, negar a si mesmo e andar 100% com Jesus. Mas para isso parar, é muito fácil. É só você abaixar o padrão e se adaptar àquilo que as pessoas gostam e querem de você. É fácil, aí você cessa a perseguição e a angústia. O Espírito Santo está falando um texto aqui para mim no meu coração agora, de Lucas 14, 26. Fala assim: aquele que não aborrece seu pai,
sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seu marido, seus filhos e a própria vida não pode ser meu discípulo. Significa que essas coisas não vai ser mais importante. Jesus vai ser mais importante. E muitas vezes você vai escolher Jesus, como nós cantamos aqui, acima dos sonhos, projetos e planos, e mais que a felicidade. Isso vai aborrecer as pessoas que estão perto de você. De repente até o teu cônjuge. Você vai experimentar a perseguição. Márcio, quando eu comecei a caminhada, no primeiro dia que o Jadson Thiago apresentou a porta para mim, eu cheguei em casa, comuniquei pro pessoal lá que ele tinha escolhido isso para mim. Aí meu pai me apontou e falou assim: não deixa esse povo fazer lavagem cerebral em você não. Aí aquilo me deixou triste, mas eu não guardei aquilo para mim e continuei firme. Aí no outro fim de semana ele veio e falou assim de novo, tá o pessoal em casa reunido, o pessoal de churrasco, ele pegou e falou assim, o pessoal falou, você não vai ficar, comer churrasco, tomar uma cerveja? Eu falei, hoje não, eu tenho encontro. Aí ele falou assim, esse aí a gente já perdeu já. Aí eu dei risada e falei, glória a Deus que me perdeu. Mas não falei pra eles, né? Glória a Deus, Paulinho. Escolha ser a boa terra. Não deixa a perseguição e a angústia secar essa chama que tem dentro de você. Não deixa. E mesmo assim, não deve deixar de amar. E mesmo assim não deve deixar de amar, de perdoar. Assim como deixaram Jesus. E ele ainda falou, Pai, perdoa-me, tu sabe que amar. A minha irmã perguntou se eu ia afastar da minha família. Eu falei, não, você é sua irmã, mas primeiramente É isso aí. Jesus é mais importante para nós do que a nossa família. Sem deixar de amá-los, servi-los e abençoá-los e se relacionar com eles. A angústia aqui que ele está falando é quando nós sofremos esse tipo de angústia, Paulinho, e aí a gente afunda naquela amargura, não perdoa e afunda na amargura. Vai secar por causa da amargura, porque aqui nessa terra número 2, Jesus fala que a perseguição ou a angústia são as duas coisas, uma das duas. As duas virão, uma das duas pode secar essa semente, mesmo depois de ter nascido. A perseguição é isso que nós estamos falando agora, e a angústia é quando você não perdoa, você se afunda em amargura porque você foi ferido, você foi atacado. Nós precisamos aprender a reagir também às angústias. E se nós soubermos reagir segundo a vontade de Deus à perseguição e à angústia, essas coisas somente nos ajudarão a ter mais profundidade. Mas elas virão. O que faz a diferença é o jeito que você reage. Como você vai reagir a essas coisas? Se você souber reagir, essas coisas só te ajudarão a ter mais profundidade. Essas pessoas que me perseguiram me ajudaram muito a ter mais profundidade na minha vida. Elas foram extremamente importantes para mim, na minha caminhada. Todas essas perseguições que eu contei aqui para vocês que eu sofri, foram indispensáveis para que eu tenha profundidade, raízes profundas no Senhor. Sem essas coisas, eu não teria a profundidade que eu tenho hoje. Essa é a terra número 2. Terra número 3. A terra número 3 é a semente semeada entre os espinhos. O que são os espinhos?
Está no versículo 19. São 3 coisas. Tem 3 espinhos aí. Cuidados do mundo, fascinação das riquezas e demais ambições. Essas coisas fazem concorrência com a palavra de Deus que está dentro de você. Essas coisas são concorrentes da palavra de Deus que está dentro de você. Cuidados desse mundo, fascinação das riquezas e demais ambições. Não tem pecado aqui. Não está falando de pecado. Está falando de coisas lícitas. Que são concorrentes de Jesus na tua vida. São concorrentes da obra de Deus na tua vida. Nós podemos ser enganados por elas também. Porque como não é pecado, a gente se apega, se gloria, apoia, confia nessas coisas. É interessante que Jesus, ele não chama o diabo de Senhor, mas ele chama as riquezas de Senhor. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou serve a Deus, ou serve as riquezas. Percebeu que Jesus não chama o diabo de Senhor, mas chama as riquezas de Senhor. A riqueza é um Senhor. E não dá para servir os 2. Ou serve a Deus como Senhor, ou serve as riquezas como Senhor. Por quê? Porque a riqueza... Por que Jesus categorizou a riqueza como Senhor? Porque a riqueza pretende te oferecer aquilo que só Deus, o Senhor, te dá. Estabilidade, confiança, segurança. Lembra de que está escrito: o meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra, não vem dos montes. O Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Nós podemos ser facilmente enganados pela fascinação das riquezas, pelas coisas desse mundo, pelas ambições aqui nesse mundo. Eu conheci alguns jovens nessas localidades que eu recorri por aí, que eles, logo quando se converteram, eles estavam incendiados por Jesus. Mas disseram para ele que ele tem que fazer faculdade, e ele entrou na faculdade de segunda a sexta, todas as noites, durante 5 anos. Terminou a faculdade, ele trouxe o diploma e aquele fogo já tinha apagado. Foi enganado pela fascinação das riquezas, pela ambição das coisas desse mundo. Eu não estou pregando contra a faculdade. Eu fiz faculdade e pós-graduação, mas eu não deixei a chama se apagar. Eu estou aqui, ó. Eu terminei a faculdade e a pós-graduação em 2009. Eu estou aqui, a chama está acesa. Ela não se apaga, nem diminui, só aumenta. Ou tem aqueles que eu conheci também, solteiros, que querem converter todo mundo, quer ir para as nações, fazer missões, ser missionário. Aí ele casa, aí as ambições, as riquezas entram dentro dele. Aí ele já começa a correr atrás de casa, começa a correr atrás de carro com ar-condicionado, e põe ar-condicionado, e põe TV LED, e põe internet, e iPhone, e vai, e as coisas vão entrando, e vão tomando aquele tempo, e vai tomando, e vai apagando aquela chama. Eu conheci jovens assim, tinha acabado de se converter, era solteiro, queria ganhar o mundo inteiro para Jesus, depois que casou, apagou. Pode ser a terra número 3.
Cuidados do mundo, fascinação das riquezas e demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O problema da igreja não é o pecado. O problema da igreja são as coisas lícitas, porque a gente usa as coisas lícitas como desculpa. Não é pecado, eu posso fazer. E vai ano após ano, trabalhando exaustivamente, todos os dias. Aí chega 8 horas da noite em casa, cansado, o que ele faz? Senta no sofá. Hora de dormir. E vai para a cama. E amanhã começa tudo de novo. Ele não leu a Bíblia, não orou, não buscou a Deus, sequer lembrou que era um discípulo. Cuidados do mundo, fascinação das riquezas e demais ambições. Eu entrei nessa terra número 3 aqui. Eu botei uma televisão no meu quarto. Chegava do trabalho, deitava na cama, colocava uns chocolate, Coca-Cola. E ficava lá na minha terra número 3. Investindo 2 horas, 3 horas, 4 horas na frente de uma televisão. Cuidados do mundo, fascinação da riqueza e demais ambições. A hora que eu vi que eu estava nessa terra número 3, eu arranquei a televisão do meu quarto. Não tem mais televisão no meu quarto. Não estou pregando que não pode assistir TV, mas você pode administrar o seu tempo melhor, as suas prioridades. Mateus 6,33 está escrito assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Daí, depois de eu trabalhar o dia inteiro e assistir televisão à noite, eu dedicava, hoje é domingo 6 horas, eu tenho que ir para a reunião. Aí eu ficava 2 horinhas na reunião e ia embora. Aí na segunda-feira eu voltava a trabalhar e assistir TV. Aí dava domingo, 6 horas, tem reunião. Aí eu ficava mais 2 horinhas na reunião e ia embora. Segunda-feira eu ia trabalhar e assistir TV. E meus anos iam sendo consumidos pelas coisas dessa vida. Essa é a terra número 3. Fiquei infrutífero. Jesus fala aqui das demais ambições, né? Aí você pega aqueles discípulos ambiciosos pelas coisas desse mundo, quer ganhar dinheiro, quer conforto, quer crescer na empresa, se projetar profissionalmente. Aquele desejo está dentro dele. A hora que chega uma oportunidade, gruda. Aí você vê, era isso que tinha dentro do coração. E domingo nas 6 horas vem na reunião. Será que é para isso que Jesus nos chamou? Eu fico me perguntando. Você que tinha aquele sonho de converter todo mundo, ir para as nações, pregar o evangelho, aquele fogo que ardia dentro de você, não vai acontecer. Porque você está sufocado com as demais ambições,
os negócios dessa vida, e a fascinação pelas riquezas, está fascinado por riqueza, está deslumbrado com riqueza, com conforto, com carro, com ar-condicionado. Não estou dizendo que não pode fazer essas coisas. Eu estou dizendo que essas coisas são concorrentes da palavra de Deus que foi semeada dentro de você. E mesmo você que nasceu de novo, pode ser sufocado por essas coisas e morrer. O que eu quero dizer com isso é que eu quero preservar, guardar e salvar o teu novo nascimento e a palavra de Deus que foi semeada dentro de você. Só que nós temos um problema. Amanhã é segunda-feira. O que você vai fazer? Entrar na rotina de novo? Penso que alguma coisa nós temos que fazer de diferente. Até o Einstein falava, né? Você nunca vai colher alguma coisa diferente semeando o mesmo de sempre. Amanhã a rotina começa. Aqui nós cantamos, né? Eu escolhi Jesus acima dos sonhos, projetos e planos. Mais do que a minha felicidade, eu busco a minha santidade, pois escolhi Jesus. Mas amanhã é segunda-feira. O que você vai fazer com essa escolha que você cantou aqui? Faça alguma coisa a respeito para preservar a palavra que você tem recebido, o evangelho que você tem recebido. Amém, irmãos? É sério, né? É muito sério. Queria que a gente tirasse um tempo agora de oração. Individualmente. Deixa essa palavra fixar em você, mastiga ela, engole, pensa, medita, decide. Ora, pergunta para Deus. Faz isso agora, por favor. Tá bom, amados? Nenhum de nós aqui, poucas horas antes de morrer, vai se arrepender de não ter comprado um carro melhor. Nenhum de nós aqui, poucas horas antes de morrer, vai se arrepender de não ter conhecido a Europa. Nenhum de nós aqui, antes de morrer, vai se arrepender de não ter comprado uma casa luxuosa. Mas poucas horas antes de morrer, com a luz que nós carregamos dentro de nós, nós vamos nos arrepender de não ter nos entregado mais por Jesus, servido mais, proclamado mais, jejuado mais, orado mais, lido mais, congregado mais, adorado mais. Eu te conto o fim da sua vida. Poucas horas antes de você morrer, você não vai se arrepender de ter comprado de não ter comprado um carro com ar-condicionado e uma casa luxuosa. Você não vai se arrepender disso. O arrependimento que vai bater é de você não ter se entregado mais por Jesus, porque você carrega uma luz dentro de você. Só que nós podemos mudar esse destino, né? Decidindo hoje nos entregar mais, pregar mais, se aventurar mais, arriscar mais, se atirar mais, confiar mais, jejuar mais, ler mais, orar mais, servir mais, visitar mais, ao invés de ficar lá dentro de casa. Você não vai se arrepender dessas coisas, dos negócios dessa vida. Amém, amados? Nós escolhemos que terra que nós queremos ser.
Deus nos guarde. Que Deus nos ajude. Que essa chama nunca se apague. Que a ambição pelas coisas desse mundo, das coisas lícitas, não sufoque a luz que você carrega dentro de você. Não seja um concorrente mais forte da palavra que você carrega dentro de você. Amém? Faça alguma coisa, meu irmão. Amanhã é segunda-feira.